Fala pessoal, eu sou pastor e advogado Carlos Eduardo. Você é muito bem-vindo nesse canal. E hoje eu quero falar sobre três consciências que todo cristão deve ter. Essa palavra, ela é proveniente do reunião de discipulado que nós tivemos ontem. E eu fui muito edificado com essa palavra e gostaria de compartilhar ela aqui no canal, né? Então, quais são essas três consciências e qual é a primeira consciência que nós devemos ter? Primeira que tocou muito meu coração e que traz paz, né? Acredito que a todo cristão é saber que nós somos amados. Já pensou você chegar em um ambiente hostil e que você sabe que as pessoas estão chateadas com você ou magoadas, que você sente uma opressão, você não se sente à vontade. Agora imagine você chegando na casa da sua mãe, que te ama, ou que você se dá bem com ela. Ou você vendo uma pessoa que te ama, o que você sente? Você sente paz, entendeu? E transferindo esse exemplo muito fraquinho, né, aqui para Deus, quando nós pensamos em Deus, se nós temos paz com Deus, nós não vamos sentir medo, nós não vamos nos sentir aflitos e oprimidos ou ter uma ardente expectativa de julgamento, entendeu? E veja aí que quando Jesus ele desce as águas e ele é batizado por João em Mateus capítulo 4, logo depois, quando ele sai, se ouve uma voz, e aquela voz é a voz de Deus Pai falando: este é meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, é baseado ali naquela palavra, baseado nesse amor, que Jesus veio e vem cumprir a sua missão, vem cumprir aí o seu propósito, né? Nós vemos também que quando Pedro nega a Jesus 3 vezes e ele se amargura, depois ele deixa de pregar a palavra, ele abandona, né? Assim, o seu posto, seu cargo de, assim, no meio dos apóstolos, nós podemos ver que quando Jesus Cristo ressuscita e volta e caminha com Pedro na praia ali em João capítulo 21, qual é a forma que Jesus restaura Pedro? É justamente o seguinte: Pedro, tu me amas? Pedro diz: eu te amo, Senhor. E novamente Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Né? E, inclusive no grego, a palavra que ele usa ali é filéu. Pergunta 2 vezes. Na última: Pedro, tu me HP? Tu me amas incondicionalmente? E Pedro diz: amo, Senhor, tu sabes. E ali Jesus cura Pedro e fala: então, vai e cuida das minhas ovelhas. O amor é a restauração de todas as coisas. Pessoas que se amam, elas podem até se desentender, mas não vão se orgulhar, guardar mágoa. É como o amor de uma mãe por um filho, ela quer o melhor. E mesmo quando ela pega no pé, ela está querendo que o filho deixe uma atitude que vai trazer prejuízo para ele, para que tenha uma conduta de uma pessoa que vai crescer, vai se dar bem nos relacionamentos sociais, entendeu? João 3,16 é um texto que você já deve conhecer e que vai dizer: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando esse verso fala que Deus amou ao mundo de tal maneira, não foi o mundo, foram as pessoas do mundo. E ele vai usar também, a palavra toda é pantas no grego, que quer dizer um todo restrito para um grupo. E eu quero dizer que você faz parte desse grupo de pessoas amadas. Saber disso faz toda a diferença.
né? Nos dá a ideia e a paz de que Deus não está sentado no trono esperando a gente pecar para mandar um raio de lá de cima, mas Ele nos ama do jeito que nós somos, até quando nós erramos, o amor de Deus por nós não muda. Eu sempre digo, não há nada de bom que nós possamos fazer que venha fazer com que Deus nos ame mais. 1 João capítulo 4, verso 9, a palavra de Deus ela vai nos dizer o seguinte, 4:9. Foi assim que Deus mostrou o seu amor a nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. O amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Note que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E nisto Deus manifestou o seu amor por nós, enviando seu Filho amado. Com certeza você não teria coragem de doar ou de dar o seu filho em prol, né, da salvação de homicidas, estupradores, de pessoas da pior estirpe. Mas Deus teve coragem de fazer isso para comprovar que Ele nos ama. Vamos lá para Jeremias, texto de Jeremias, capítulo 31, verso 3. A palavra de Deus vai nos dizer na parte B. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Então, você é amado, o amor do Senhor, Deus, por você é eterno. Se veja como uma pessoa amada, né? Entregue seu coração a Ele, você vai sentir a paz que excede a todo entendimento. Nós podemos ver num outro ponto, é que Deus, ele concede paz a todo aquele que nele confia. A paz que excede a todo entendimento. Em João 14, 27, a palavra de Deus, ela vai nos dizer o seguinte: deixo-vos a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo a dá. E outra versão vai dizer: é a minha paz que eu lhe dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Nós vemos aqui que todo aquele que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, uma marca dele é a paz. Entendeu? E quando ele fala ali, eu não vou lá dou como o mundo a dá, quer dizer o seguinte, que a paz do mundo ela é baseada no dinheiro. Quando você tem dinheiro, você está em paz, conta paga. Quando você está na sua casa, andando de carro, ou num carro de luxo, tudo num condomínio seguro. Essa é a paz que o mundo dá. É a ausência de guerra, é a ausência de conflitos. Mas a paz que Deus nos dá não é essa. É uma paz que excede a todo entendimento, que ela ocorre mesmo quando nós estamos sendo caluniados, perseguidos no trabalho, quando o casamento não vai bem, quando alguém morreu na família. É uma paz que não depende das circunstâncias. E a palavra de Deus ainda vai dizer lá em Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas fazei conhecidas diante de Deus todas as vossas petições, e a paz que excede a todo entendimento inundará o vosso coração. Ou seja, o que Deus tem para nós é paz mediante o relacionamento com Ele. E por que muitas vezes Deus permite o meu e o seu coração estar ansioso e preocupado? É justamente por um pedido que a gente pediu e não foi atendido. Né? Talvez você está pedindo aí para ser rico, mas você pode parar para pensar que Deus ainda não te deu, porque se Ele te der, você vai se matar, você vai usar droga, acabar com o seu casamento, você vai sair da presença dEle. Deus, Ele não se alegra somente em dar. Ele se alegra no relacionamento. E às vezes Ele não te deu porque você vai voltar lá e vai falar com Ele.
porque Ele quer que você ore mais vezes em relação a isso. Entendeu? Então, a paz que Deus nos dá é uma paz diferente da paz que o mundo dá. Então, a marca do caráter, da vida do cristão é a paz e também é saber que é amado. Terceiro lugar, outra coisa, o verdadeiro cristão e a marca do verdadeiro cristão é saber dar ouvido à voz correta. Jesus, ele firmou o seu ministério naquela palavra do Pai: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E durante a sua caminhada, ele teve várias vozes, né? Que ele ouviu ali na sua trajetória. Uma das vozes foi a voz da multidão, que quando ele entra ali em Jerusalém, fala: Hosana, o filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Ele não está nem aí para aquilo, porque ele conhecia a voz da multidão. E voz de multidão não é a voz de Deus, não. Como muitos dizem, está mais para a voz do capeta. Porque 3 dias depois, essa mesma multidão estava gritando: crucificam, crucificam. Então você tem que viver pela aceitação, o que você pensa, o que sua mãe, o que seu irmão, o que o mundo vai pensar de você. Esquece essa necessidade de aceitação, de ser aceito. Porque enquanto tio, tia, vizinho está falando mal de você, ninguém sai de lá para vir pagar a conta de água, conta de luz ou fazer a compra do mês aí para você, entendeu? Então, corte esse negócio de dar ouvido aí de levar em conta o que os outros falam, porque senão você vai ter que sair brigando com meio mundo. Deixa falar, porque ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Se estão falando mal, estão invejando, estão falando, é porque você está dando fruto, você está agradando a Deus, né? Ou não. Então, Jesus também, ele enfrentou a voz dos fariseus, pessoas críticas, pessoas que se opuseram, não estavam ali do lado para entender, para compreender o que ele tinha para falar. E muitas vezes a gente fica dando voz, ouvido para a voz de gente que não soma, ouvidos para a voz de pessoas que não estão no mesmo propósito, na mesma frequência, não têm o mesmo propósito, entendeu? E vemos também que Jesus deu ouvido para a voz de Deus e ouvido ali para a voz da mulher cananeia, que vinha gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos mandaram com que ela calasse, mas ela gritava cada vez mais até que Jesus Cristo deu ouvido para ela. Jesus também dá ouvido para a voz de quem é humilde, de quem se humilha. Todos conhecem a história da mulher cananeia. Jesus fala para ela: não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E ela fala: mestre, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa ali de seus senhores. E Jesus, vendo a fé daquela mulher, fala: grande é a tua fé. Não vi fé como essa em Israel. Jesus não vai dizer isso, só vai dizer isso para o centurião. Mas em Israel não tinha fé como a fé da mulher cananeia e como a fé do centurião. Ou seja, isso quer dizer que no meio ali daqueles que Jesus Cristo veio para pregar a palavra, o povo não teve fé. O povo não deu ouvidos à voz de Jesus. Então, resumindo, dê ouvidos à voz de Deus, à voz de quem soma com você. Dê ouvidos à voz de pessoas humildes. Busque a paz que excede a todo entendimento através do relacionamento com Deus e saiba que você é aceito, você é amado e amada. E se você ainda não declarou a Jesus como seu único Senhor e Salvador, Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 vai dizer: